Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa 26ª aula. Estamos aqui na reta final, né, gente? Nos finalmente. Hoje a gente tem mais uma aula com a professora Rosemary. Vai ser um prazer enorme ter aqui a companhia de toda a equipe Unipolos, dos nossos colegas de trabalho e da professora Rose, que está aqui mais uma vez contribuindo aí com o seu conhecimento, com a sua formação. E, gente, vamos lá, né? Todo mundo preparado, todo mundo pronto. Queria parabenizar esses alunos que estão aqui com a gente hoje. Eu considero vocês já vencedores, porque a gente começou aí com 1.000 alunos inscritos para o cursinho, tivemos que fechar as inscrições de tantos alunos. No decorrer do tempo, começamos aí com mais de 300 alunos por aula, ficamos um tempo assim, depois diminuiu para 200, depois para 100 e pouco, e aqui estamos aqui, os que estão aqui agarrados no conhecimento, né, gente? Então, olha, a gente queria parabenizar todos vocês que estão aqui desde o início, participando desde o comecinho. Com certeza vocês ouviram muitas vezes, meu nome é Degmar, sou coordenadora do Polo Unicel Parque do Carmo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje não é diferente, né, gente? Sejam todos muito bem-vindos. A professora Rose preparou uma aula bem bacana para vocês e nós vamos aproveitar bastante. Mas antes de iniciar a aula, vamos dar algumas informaçõezinhas que vocês já sabem, mas que a gente precisa estar aqui reforçando, né? Amanhã é a nossa última aula, então é uma aula muito especial, então a gente solicita que todos se inscrevam, mesmo vocês que estão nos acompanhando desde o início, é importante que vocês se inscrevam, o link está disponível lá no grupo de divulgação no WhatsApp, e pessoal, passa para todo mundo aí que está com a gente, que não está mais assistindo às aulas, mas vocês sabem que vão passar por esse processo seletivo também, são candidatos aí ao vestibular 2023 da Univesp, divulguem para eles, mandem um link para que todos participem, porque é muito importante esse momento, né? A gente cuidou o tempo todo aí do conhecimento, de relembrar os conteúdos, de ajudar vocês aí nesse processo, mas essa questão emocional é extremamente importante. Então, todo mundo precisa participar dessa live, desse encontro que vai ser amanhã, e vai ser muito especial. Vem todo mundo bonito aí para a gente tirar a última foto, né? Hoje a gente vai tirar foto também, porque é a nossa última aula oficial, aula de conteúdos. Então, hoje, no final da aula, a gente vai tirar uma foto com todo mundo com a câmera aberta, então, no finalzinho, não saiam. A gente vai liberar aí, viu, Tiesa? Nós vamos liberar aí o microfone, a câmera de todo mundo, para que a gente possa tirar e registrar aqui esse momento da nossa 26ª aula. Nós fizemos isso na 20ª aula, e agora a gente vai fazer aqui no finalzinho. Vai ser muito especial esse momento, né, gente? Estamos juntos nessa caminhada desde o início do processo, e agora estamos aqui, ó. Domingo é a prova, né, gente? Todo mundo já viu onde vai fazer a prova, tá tudo certinho, já se localizou, já fez lá o orçamento com o Uber, quanto vai gastar, já verificou como é que vai fazer para chegar. É isso aí, gente. A gente tem que estar aí com tudo organizadinho. Já prepara aquele lanchinho especial para levar. É importante levar um chocolatinho para quem gosta, né? Quem não gosta, alguma coisa aí com açúcar para dar uma animada na prova. A gente fica muito sonolento, é muito tempo de prova, né? Então, preparem aí tudo direitinho. Amanhã, com certeza, vai ter toda essa orientação, mas eu já estou antecipando algumas coisinhas aí que são importantes para vocês aí na prova. Também queria dizer que o slide da aula de hoje já está lá disponível no nosso Drive, quem quiser acessar, está lá. E também a aula de ontem já está no canal no YouTube, vocês podem acessar. Quem ainda não se inscreveu, nem acredito, né, gente? Vou falar isso aqui porque faz parte, mas eu não acredito que ninguém que esteja nesta aula não se inscreveu no nosso canal, mas passem para as outras pessoas, é muito importante o acesso de vocês lá, para que vocês consigam estar recebendo as nossas notificações.
Depois vocês vão receber as notificações enquanto alunos, né, gente? Nós vamos usar o canal no YouTube para outros fins e vocês vão estar nos acompanhando lá, porque todos serão nossos alunos e vão estar com a gente aqui sempre, né? Vai ser um prazer enorme receber vocês nos nossos polos, todos os coordenadores os receberão com muito carinho. É um processo difícil, mas com certeza vocês já são vitoriosos. Estão aqui numa noite gelada, né? Estamos aqui na reta final e todos vocês estão aqui preparados para essa aula maravilhosa que a gente vai ter. Queria lembrar que essa é uma ação voluntária, todos os polos envolvidos nessa ação estão aqui na nossa tela inicial. Esses polos, todos os coordenadores se dedicaram muito, entrando em contato com professores. E olha, gente, a gente estava comentando hoje, vocês foram muito privilegiados. Tiveram professores sensacionais, né, gente? Foi muito bacana participar desse processo todo, com cada aula, com cada um de vocês, recebendo tanto feedback positivo, tanta coisa legal, algumas observações que vocês nos passaram, que foi bacana, que servirá para a gente, para a organização dos próximos cursinhos. E agora vamos aí ao que interessa, que é a nossa aula. Queria lembrá-los que as câmeras e os microfones ficarão fechados para um melhor aproveitamento da aula, mas que vocês podem e devem colocar todas as perguntas lá no nosso chat. Tudo que for necessário passar para a professora, a gente vai estar direcionando, e o que for de outras questões, o pessoal do apoio, aqui a equipe Unipolos, vai estar aí respondendo para vocês à medida do possível. Queria dizer para vocês que a professora Rosemary já é a segunda aula, a terceira, né, Rose, que está dando aqui com a gente. Ela possui licenciatura em Pedagogia e Letras, pós-graduação em Docência Universitária, extensão em Alfabetização, foi aprovada em concurso de acesso para diretor e supervisor, já atuou como professora na Prefeitura Municipal de São Paulo com 2 cargos, também atuou como coordenadora pedagógica e assistente de direção, e também como professora de português no estado de São Paulo. Rose, desde já, mais uma vez, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Unipolos e em nome de todos os alunos presentes pelo seu voluntariado, por nos doar aí um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda mais uma vez, a palavra é sua, esteja à vontade. Obrigada, Dagmar. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos aí, como a Dagmar disse, indo para a terceira aula, estamos na reta final, e é importante que vocês mantenham a calma e saber que vocês estão fazendo, né, até então, o possível para passar, tá? E aí eu trouxe para vocês hoje, né? Hoje, dia 19 de maio de 2023, estamos aqui e agora. Então, eu trouxe para vocês uma pergunta de milhões. Você já pensou onde você vai estar, né? Estará daqui a 5 anos? Vamos nos projetar, tentar fazer uma reflexão aí e projetar esse tempo. Não que eu esteja falando para vocês dessa coisa da pressa que a gente está sofrendo, né? Esse fenômeno comportamental de estar vivendo muito no futuro e não estar vivendo no agora. Mas nesse momento crucial da vida de vocês, é bacana que vocês façam essa reflexão hoje, que a gente já está às vésperas da prova, e você tem que se ver lá na frente. Você vai estar onde? Fazendo o quê daqui a 5 anos? 5 anos é um prazo bom, assim, de projeto, de se projetar, né?
um futuro não tão distante. Então, são coisas palpáveis, né? Coisas previsíveis que a gente tem que estar se projetando na vida. Há 5 anos atrás, onde você estava? Cada um de vocês, pensa aí, onde você estava 5 anos atrás? Como você estava? E hoje, como você se encontra? Agora você pensa daqui 5 anos. E eu já estou pensando aí que eu vou estar encontrando com vocês aí já no mercado de trabalho, professores, professoras, técnicos, tecnólogos de informática, da informação, engenheiros, né? 5 anos dá para ser engenheiro, tá? E vão estar felizes, vão estar fazendo o que estão sonhando hoje, para além da faculdade. Fica aí a pergunta de milhões, tá? Porque a gente precisa ter sonho, a gente precisa se projetar nele e a gente precisa agir. Então, fazer um plano para que esse sonho se concretize, tá? Vocês estão todos de parabéns por estarem aqui hoje conosco e nós vamos a iniciar a aula, tá bem? Eu não consegui ver aí as respostas de vocês no chat, né? No chat. Acho que está fechado, Dagmar. Não, tá normal e o pessoal tá aqui vibrando, falando boa noite para você. Tem tanto recadinho bonitinho. Essa turma é fofa demais, gente. Show de bola. Tá todo Sim. vapor aqui. Por enquanto, só elogios, só agradecimentos, só felicitações. Tá tudo A aqui. a nossa equipe é de excelência mesmo, né? Então, a, a gente não pode, a gente deve economizar dinheiro. Agora, afeto, a gente não deve economizar, tá bem? Fica a dica. Vamos lá. Aí, a atitude é como a pontuação em uma frase. Pode mudar tudo. E aí, hoje o nosso tema é a pontuação, nós vamos falar bastante sobre a vírgula, tá? Porque é o terror do português é a vírgula. Ela foi inventada, acho que no século IX, parece, não estou lembrada. E assim, até hoje tem pessoas que acreditam que a vírgula ela foi inventada para dar uma pausa quando você faz uma leitura, né? Respira. Não, não tem nada a ver com isso, viu? Por favor. A vírgula, ela ajuda a gente a tecer o texto de uma forma que fique coerente, fique coeso, ok? Tira essa ideia de que a vírgula é para respiração. Respira. Aí eu vejo a vírgula, eu suspiro. Não. Isso aí foi coisas que inventaram lá no ensino infantil para a gente poder amadurecer as ideias. Hoje vocês são aí vestibulandos e vocês devem saber que a vírgula é algo sério, tá? A pontuação é algo sério. Pode passar para nós, por favor, Dagmar? Então, vejamos. A vírgula, ela tem casos obrigatórios, tem casos proibidos e casos facultativos, tá? O que a gente precisa saber? Que, assim, toda a língua, né, ela tem uma estrutura. A estrutura da nossa língua portuguesa, ela tem uma ordem, assim, geralmente fixa. E por conta da pontuação, a gente muda a ordem da estrutura, tá? E graças a Deus, porque aí dá, né, dá entonação, dá uma, assim, se torna a
a escrita mais bonita, mais poética e etc. Então, a gente vai lá para o próximo slide, para a gente ver como que é essa estrutura, tá? Então, a gente sempre tem assim, sujeito, verbo e complemento verbal. Sujeito, verbo, verbo de ligação e predicativo. Então, vejamos lá. Ai, Rose, como que eu sei, como que eu encontro o sujeito da oração, né? É só você perguntar para o verbo. Você pergunta para o verbo, ele te dá o sujeito. Então, você pergunta lá, o verbo está em verde lá, por exemplo, estudou. Aí, ó, estudou muito para a prova. Aí você fala assim, quem estudou? Quando você pergunta para o verbo, você já encontra quem é o sujeito. Quem estudou muito para a prova? O aluno, tá? Então, assim, sujeito, verbo e complemento verbal. O que vem depois do verbo vai complementá-lo, tá? Aqui no caso, nós temos aí embaixo, nós temos também uma outra frase que tem o verbo também, só que ele é um verbo de ligação. Vamos lembrar, tá? Que os verbos de ligação é ser, estar, permanecer e ficar. Todo verbo que está ligado a uma condição, assim, um estado, de como se sente, de como ficou, aí que o sujeito sofre, aí é um verbo de ligação. Por isso que o restante que vem na estrutura dessa frase, ele é um predicativo do sujeito, tá? Porque ele tem a ligação, o objetivo dele é ligar o sujeito ao estado em que ele está, a ação que ele está sofrendo. Então, vejamos, ó, vamos perguntar. Quem foi aprovado? O aluno. Então, eu sei que o aluno é o sujeito, tá? No caso, por exemplo, eu não posso, tá? É proibido aqui eu usar vírgula, separando o sujeito do verbo, tá? Não pode. Então, eu não posso colocar uma vírgula aqui, ó, do aluno, entre aluno e o verbo, estudou. O aluno, vírgula, foi aprovado. O aluno estudou. Não, nessas frases aqui não cabe vírgula, tá bem? É um período só. Pode passar para mim, por favor, Dagmar? A primeira forma da gente utilizar a vírgula de modo obrigatório são nas intercalações, tá? Então, geralmente a gente quebra aquela estrutura fixa, direta que a gente tem, do sujeito, verbo e complemento verbal, fazendo as alterações com a vírgula. Então, intercalações, geralmente a gente vai usar a vírgula e vai ficar de um jeito que quem lê vai entender. E aí, para a gente saber também, aqui, eu vou estar colocando para vocês também, do adjunto, por exemplo, casos principais de intercalação. Do adjunto adverbial, nós temos aí, ó, vamos lá, exemplo. Saiu naquela manhã para assumir o novo posto. Naquela manhã é adjunto adverbial, tá? Então, todas aquelas palavras que a gente coloca, saiu cedo, saiu à noite, saiu apressadamente, saiu atrasado, tá? Tudo que substitui aí
de advérbio, né, vai ficar entre vírgulas. E aí, no caso, vamos fazer o exercício aí de encontrar o verbo e o sujeito. Então, vejamos. Nós vamos falar assim, quem saiu para assumir o novo posto naquela manhã? Quem? Ai, Rose, não está escrito aí, Rose. E agora? Então, a gente entra naqueles casos, lembra? Que tem vários tipos de sujeitos, tá? Em uma oração. E aí, a gente tem que ver a flexão do verbo para saber quem é o sujeito. Qual é a pessoa do verbo? Então, quem que saiu? Ele ou ela. E quando esse sujeito ele não tá, não vem escrito na frase, né, na oração, nós o chamamos de quê? Sujeito oculto, tá? Então, eu, o tu, ele e ela, e o nós, essas pessoas, quando elas não vêm explícitas na oração, elas são sujeito oculto, tá? Mas a estrutura é a mesma. Então, quem saiu para assumir o novo posto naquela manhã é ele ou ela, sujeito oculto. E qual que é o complemento do complemento verbal? Para assumir o novo posto naquela manhã. Lembra que eu falei para vocês aí no início que a gente se utiliza da pontuação, da vírgula, para deixar assim mais, né? Para desenvolver um tipo de estilo de escrita, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver nós vamos estar vendo esses slides e conforme for aparecendo mais coisas, a gente vai colocando, tá bom? Para ir enriquecendo mais a aula, ok? Aí nós vamos lá para conjunção. Não, Deg, volta lá, por favor, minha querida. Isso, da conjunção. Então, sabia, todavia, que não poderia mais retornar. Então, veja só, viu que está entre vírgulas a conjunção? Todavia, vamos perguntar para o verbo? Que tal? Quem sabia que não poderia mais retornar? Aí eu queria ver o chat dos alunos. Deixa eu ver se eu consigo. Por que não está aparecendo para mim? Deixa eu ver aqui. Tá. Isso. A Stephanie colocou sujeito, tá. Ele ou ela. Ele ou ela sabia. Isso, sujeito oculto, muito bem. Podemos passar para frente, Degmar. Nossa, essa turma tá afiada, hein? Nossa, muito bom. Vamos lá. Eu gosto de estar vendo o que vocês estão falando, porque eu gosto muito de trabalhar assim por inferências, né? Perguntando nos questionamentos. Então, eu gosto de saber a devolutiva. Vamos lá. Dos termos explicativos ou corretivos. Então, vejamos. Ele era um homem dedicado, isto é, não faltava nunca. Então, assim, esse isto é para explicar, né? Ele está entrando aí como uma conjunção explicativa. Aqui tá fácil para vocês saberem quem é o sujeito. Vamos lá? Ó. Ele era um homem dedicado. Lembram-se lá que aqui no caso a gente está com duas frases.
tá? O homem, isso, um homem, tá? Tem que, por exemplo, se aparecer uma pergunta pedindo para vocês esclarecerem quem é o sujeito, é um homem, do jeito que aparece escrito, a gente tem que colocar, tá? Então, porque ele está explícito aí, ele é um sujeito simples. Isso, Erenice, um homem. Qual que é o verbo nesse primeiro período aí? Qual que é o verbo, gente? Ele era um homem dedicado. Ah, sim, o verbo ser, muito bem. Então, aí, no caso, a gente está com Rosana, é o verbo ser. Muito bem, certinho. Por quê? O verbo ser, porque ele era, né? E no caso, ó, ele era um homem dedicado. Isto não faltava nunca. Né? Então, nós temos aí um verbo de ligação. Lembra? Coloca aí nas anotações, tá? Os verbos de ligação. É ser, estar, permanecer e ficar. Certo? E aí, isso, o homem era ok. Olha, geralmente, assim, esses termos explicativos, né, e corretivos, as conjunções, na verdade, sempre eu aconselho, e elas são obrigatórias, viu? A vírgula. Ok, gente? Então, assim, não corram o risco de utilizar e não colocar vírgula, tá? E como tem casos que são facultativos, na dúvida, coloca a vírgula, quando você for utilizar esses termos, tá? E nas inversões também. Nas inversões, geralmente, o termo deslocado vai para o início da frase. Nesses casos, teremos frases com vírgulas, use-se a pontuação para marcar a inversão ou deslocamento. Pode passar para mim, por favor, Deg? Ó, naquela manhã de domingo, ele saiu para comprar pão. Como, sem essa inversão, como seria essa frase? Como seria essa oração aí, gente? É uma oração, é um período só. Como que ficaria? Ficaria assim, ó. Eu vou esperar vocês falar. Primeiro, vamos lá, Henrique colocou, a Bárbara também, ó. Ele saiu para comprar pão naquela manhã de domingo. Muito bem. Isso mesmo. Então, quem saiu para comprar o pão? Ele, sujeito simples. O restante é tudo complemento verbal, ok? Muito bem, gente. O Hugo também colocou ele, muito bem. Então, ó, para não entrar em conflito, Júlia decidiu se calar. Como fica essa oração aí? Sem a inversão. Eu vou ficar esperando as respostas. Acorda, gente. Isso. Vamos lá, Bárbara. Júlia decidiu se falar para não entrar em conflito. Se calar para não entrar em conflito. Exatamente. Nós vamos utilizar aí a ordem direta, né, da oração. Então, Júlia decidiu se calar para não entrar em conflito. Quem decidiu se calar? Júlia, sujeito simples, decidiu ao verbo, tá? E o restante é tudo complemento. Tendo em vista as decisões anteriores, os advogados previam a condenação do cliente. Nossa, e aí? Vamos tirar a inversão. Porque quando a gente tira a inversão,
Aí o uso da vírgula não é obrigatório. Vamos lá? Para não entrar em conflito, é uma oração subordinada ou substantiva? Vamos lá. Stephanie, de qual frase, oração que você está falando? Eu acho que é a frase que você colocou como exemplo, Rose. Para não entrar em conflito, Júlia decidiu se calar. Sim. Ó, é, para não entrar, né? Ela. Ela não é subordinada, tá? Ela é substantiva, certo? Porque, ó, quando você troca, você coloca por qual motivo? Ó, Júlia decidiu se calar, e no caso, por qual motivo? Para não entrar em conflito, tá? Então, ela mesmo utilizando. Ah, sim, não. Mesmo utilizando esse não, ela não é subordinativa, tá bom? Porque faz um favor para mim, minha querida, o Degmar, procura por favor, vamos passar pode ir passando, que vai ser bacana a gente ver a tabela das conjunções. Tem uma tabela de conjunções. Sabia que ia dar aqui. Não é essa a outra. Essa é a explicativa. Pode passar. Sim. As conclusivas. Aqui. Vamos lá. Dá para vocês verem aí essa imagem? Então, sim, então, ok, vamos lá. A gente está falando sobre conjunção, né? Então, são termos as invariáveis que geralmente elas ligam duas ou mais orações, tá? E aí ela estabelece uma relação de coordenação ou de subordinação, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos aqui a tabela, ó, a classificação da conjunção aditiva, que passa a ideia de soma, né? E aí, veja só as principais que nós utilizamos nos textos, né? No dia a dia, no cotidiano, né? O o nem, também, bem como, não só, mas também, né? E aí a gente tem um exemplo lá, eu vou ao cinema e Arthur vai comigo, né? E esse e aí, ele é uma conjunção aditiva, tá? Aí, adversativa, que a nossa colega está perguntando, foi quem? A Juliette? A Juliana? Ela perguntou se era adversativa. Então, vamos lá. Para ser uma oração adversativa, né? A gente precisa utilizar tais conjunções que estão aqui, ó. As principais são essas. Então, quando não tem a presença, ela está explicativa, né? Então, ela é substantiva mesmo, porque você está usando só a língua para estar explicando, você não está utilizando uma linguagem específica com a conjunção, tudo bem? A adversativa, que, assim, é bacana vocês já entenderem assim, que vocês vão utilizar muito delas quando vocês forem redigir a redação, tá? Porque enriquece e aí vocês vão ganhar bastante ponto na hora de fazer a redação. Então, e é bacana vocês saberem mais de uma para não ficar repetitivo,
né? Por exemplo, vai ficar usando pois. Não, porque, né? E vocês vão utilizando outras. Adversativas, mas, porém, não obstante, todavia, contudo, apesar disso, entretanto. Alternativas, que aí, no caso, é quando a gente quer dar alternância, né? Então, fica assim, ou você vai por bem ou vai por mal, né? Então, esse ou aí é uma conjunção. Ora tá alegre, ora tá triste. Ninguém sabe como é essa menina, né? Então, seja assim ou seja assado, é alternância. Então, geralmente, quando a gente quer alternar a ideia de alternância, a gente vai utilizá-las. Conclusivas, essa daí vocês devem guardá-las para quando vocês forem concluir lá a redação de vocês, vocês já entrarem com uma, assim, no início da frase, sabe? Já colocar uma delas, vírgula, e aí manda brasa na conclusão, tá? Então, você pode colocar assim, enfim, vírgula, desse modo a gente tem que, não sei o que lá, e vai falando lá, reforça lá a sua ideia principal. Ou, portanto, né, olha só que bonito, logo, né, o enfim, o assim, por conseguinte, né, por consequência. Então, guarda essa colinha aí na cabeça de qual você vai usar lá no último parágrafo da sua redação, tá? Porque vai enriquecer muito a sua redação. Explicativas, passa a ideia de explicação. Então, assim, por quê, né? O pois, que ele sempre vem antes do verbo, né? Que por quanto, isto é, como, seja, na verdade, a saber. Então, assim, essas daí guarda na colinha, aí na cachola, tá? Que a gente vai utilizar bastante. Então, como a gente já viu esse quadro, nós vamos voltar lá para do slide 4, né? Que nós paramos. 4, 5, 6. Foi no 4. Não, sim, é no 6, tá, Degmar? Agora voltamos. Então, veja só. Objeto direto pleonástico anteposto. Nossa, Rose, que nomão, né? Parece que palavrão. Então, vamos lá. Se a gente está falando de verbo, a gente está falando de estrutura de oração, nós estamos falando aí de complemento verbal, então a gente precisa falar sobre objeto direto, objeto indireto, né? A gente já sabe que os verbos de ligação, a gente tem o predicativo do sujeito, que vai complementar a oração. Agora, nas outras orações que são compostas por verbos diretos e indiretos, aí o complemento verbal, nós teremos o quê? Objeto direto e objeto indireto, para fazer o complemento, né? Aqui, o uso da vírgula, né, que é o nosso foco, ela é obrigatória. Então, passa para frente para mim, por favor, querida. Vamos lá. As crianças, toda atenção lhes deve ser dada, tá? Então, assim, a gente colocou lá o objeto direto da oração no início da frase. A gente fez uma inversão na estrutura e então precisa de uma vírgula, ela é obrigatória, tá? Então, vamos lá. Toda a atenção, né, lhes deve ser dada. Então, assim,
eu estou explicando, porque a oração aqui é assim, ó, toda atenção lhes deve ser dada. Esse lhes, tá? Que é um pronome aí, no caso, oblíquo, né? Que ele está fazendo o papel do objeto direto pleonástico, tá? Porque toda atenção deve ser dada às crianças. A oração simples é essa. Ó, toda atenção deve ser dada às crianças. Para as crianças. Por isso até que tem esse acraseado no início da frase, tá bem? Então, se toda atenção deve ser dada às crianças, e eu coloquei as crianças lá na frente, estou utilizando uma vírgula obrigatória, logo o lhes é um objeto direto pleonástico, tudo bem? Porque o objeto direto pleonástico, ele vai ser indicado pelo pronome que está substituindo aí o objeto direto, tá bom? Vamos para a próxima. Aquela canção, escuto-a sempre que estou triste. E, novamente, né? Vamos lá. Gente, qual é a palavra e o termo que nós podemos indicar como o objeto direto pleonástico? Qual é o pronome? Tá baixo o som? Não, tá perfeito, Rose. Ah, tá. Deve ser Gente, qual, um aparelho qual, do aluno. tá, qual o pronome, pessoal? Pronome que está substituindo o objeto direto nessa frase. É o a, tá? Aí, isso, é o a só, tá? Porque o escuto é verbo, certo? Então, esse azinho, ele está substituindo, substituindo, né, como um objeto direto pleonástico, está substituindo qual termo? Essa palavra a. Aquela canção, tá? Então, ó, escuto-a sempre que estou triste, né? Então, assim, sempre que estou triste, escuto aquela canção, né? Então, vocês viram que a vírgula, ela tá sempre... É por isso que, geralmente, ela nos traz um pouco de insegurança, porque do simples, ela mexe com a estrutura e deixa a gente meio maluco. Essa é a verdade. Vamos lá. O presente, Maria recebeu-o com muita alegria, tá? Então, vejamos. Quem recebeu o presente com muita alegria? Ah, sim, muito bem, o termo o, isso mesmo. O está no lugar representando aí o presente, tá? E ele é pleonástico porque a gente já falou qual que é o presente, falou lá na frente. Por isso que o objeto direto, ele é pleonástico, ele vai na frente de toda a oração. Então, Maria recebeu-o com muita alegria, né? Vejamos. Um fator também que é importante, tá? Que é obrigatório o uso da vírgula nos casos onde a gente tem de dar lugares, tá? Então, assim, essa foi a primeira lição que a gente fez na escola, lá no cabeçalho, né? São Paulo, vírgula, né? 24 de maio de 2023. Lembram? Então,
Lembra disso, sempre tem que ter a vírgula, ela é obrigatória, tá? Então, ó, pode passar para mim, por favor, Deg? Degmar, por favor, pode passar. Isso. Ah, vejamos lá, ó. Olha lá. Brasília, 25 de janeiro de 2015. Então, a gente separa a data do lugar, tá bem? Aí nós temos outro caso, verbos de elocução. Ai, meu Deus do céu, o que são verbos de elocução, né? Ah, são os verbos que a gente utiliza para se exprimir, tá? Exemplos: responder, perguntar, dizer, concordar, esbravejar, exclamar, questionar. Então, nas orações, a gente tem esses verbos, né, esses termos, sempre separados por vírgula. Olha só o exemplo lá, ó. Não vou discutir com você, disse eu, e desliguei o celular. Então, geralmente, aqui nós estamos falando de uma narrativa, tá? Um texto narrativo. A, a prosa, né, que a gente encontra nos livros, nos romances, né, nas leituras, nós vemos, geralmente, tem estilos, por exemplo, tem autores que eles utilizam os verbos de locução para estar indicando como que a, o sujeito está se exprimindo, e aí ele vai utilizar a vírgula. Já tem outros autores que vocês podem observar aí quando vocês fazem leituras de romances e tal, que ele utiliza propriamente somente a pontuação. Por exemplo, ele fala assim, e respondeu, dois pontos. Travessão, na outra linha, aí fala. O travessão já indica né, que vai falar, que diz, né? Então, aqui no caso, esse aqui é um estilo de escrita, tá bem? Que calor, resmungou a senhora que estava na praia. Então, assim, veja só, a gente vai utilizar a vírgula, a gente não vai utilizar, nesse caso, um ponto de exclamação, tá bem? Somente se fosse naquele discurso lá indireto que a gente utiliza todas as opções de pontuação, tá? Para esse discurso. Então, olha só, se fosse assim, ó, a senhora que estava na praia resmungou, dois pontos, na outra linha, travessão. Que calor! Aí eu utilizar o ponto de exclamação, tá bem? A comida vai queimar, alertou a cozinheira. Precisa mexer a panela. Vocês estão vendo? Tem 3 vírgulas aí, ó, né? A fala, tá vendo? Ela tá exprimindo aí, tá falando, tá indicando, né? E alertando, e aí depois ela ainda também aí utiliza mais uma vírgula para colocar outra fala dela. Vocês estão vendo? Prestem atenção nessa parte. Vamos passar para a próxima, Degmar. Olha lá, a coordenação e enumeração. Essa daqui eu acho que é mais fácil, porque geralmente a gente tem esses exemplos, eles são mais comuns, né? Principalmente na nossa fala. Por exemplo, eu falo assim, hoje, hoje eu vou de metrô para o trabalho e voltarei de carona, tá? Vocês estão vendo que o E, eu falo uma coisa e já coordeno com uma outra,
né? Então, eu posso utilizar uma vírgula no lugar desse E, tá? Então, também tem para isolar. Quando a gente fala várias coisas, a gente vai isolando uma coisa da outra. Passa para mim, por favor, querida. Maria foi à feira comprar feijão, laranja, carne e verduras, né? Essa daqui é a mais fácil que tem, porque a gente já sabe que quando se enumera, a gente tem que utilizar vírgulas, as vírgulas mesmo. O mar, as estrelas, a lua e o sol sempre despertaram a criatividade dos poetas. Discutir com a esposa, tratar mal os filhos, não ajudar a comunidade. Tudo isso demonstra a fraqueza de um homem. Vocês viram, ó, que a vírgula está utilizando aí, coordenando várias ações, né? E aí está se usando a vírgula para enumerar. Pode passar para mim, por favor, Dagmar? Aí a gente vem aí para... Essa é bonitinha, né? A elipse, né? A elipse, ela geralmente a gente usa lá nas figuras, né? De figuras de linguagem, e não poderíamos ficar sem falar dela agora, nesse momento. Aí a gente vai utilizar a vírgula para marcar a elipse verbal. Então, o verbo, né, a elipse é assim, ele não aparece, tá? Que a gente tem dois tipos de omissão, né? A gente omite por elipse, que é a gente entende pelo conteúdo, pelo contexto, então a gente entende. Então, assim, ele não é tão necessário, tá explícito, né? Então, ele vem pela coerência mesmo da ideia, no conceito. E aí, veja só, Joana foi ao cinema e Maria ao teatro. Vocês viram aí, ó, nós temos duas orações. Por quê duas orações? Porque são duas ações, né? Dois sujeitos. E aí, o que a gente pode falar? Que está faltando um termo. Vocês viram que tem um termo aí que foi o verbo, né? A elipse verbal. O verbo ele foi omitido. A Joana foi ao cinema e Maria, né? Eu teria que falar. E Maria foi ao teatro. Mas aí a vírgula vem e me dá essa licença para omitir o verbo. E todo mundo que vai ler vai entender, tá? Então, assim, quando você vê, você já sabe, né? E Maria ao teatro, eu sei que ela foi para o teatro. Um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? E aí a gente tem aí, né, que o Fernando Pestana, né, que é um gramático também, que ele fala, né, que a gente usa muito a vírgula e quando as orações vêm separadas, né, por ponto e vírgula, né? E caso contrário, não há vírgula. Então, aí no caso a gente, vamos lá, se a gente tirasse o ponto e vírgula, realmente não precisaria, né, gente? Veja lá, Joana foi ao cinema e Maria ao teatro. Se eu coloco o ponto e vírgula, que eu estou querendo dizer, uma ação e uma outra ação. E o que acontece? Aí essa vírgula ela não é necessária, tá bem? É, então, gente, Rui saiu pela porta da frente e Marcos pela de trás. Vocês viram que não precisou ter vírgula, né? Mesmo tendo uma elipse verbal, tá? Pode passar para frente, por favor, Dagmar? Professor, o ponto e vírgula é necessário? O ponto e vírgula é somente quando eu quero separar, tá? Por exemplo,
quais são as formas de uso do ponto e vírgula? É quando eu estou utilizando, assim, de uma enumeração, né, uma coordenação, mas eu quero deixar o ponto ali para separar, porque a vírgula serve para coordenar e enumerar, e o ponto para separar. Então, quando eu uso os dois juntos, que é o ponto e vírgula, eu tô limitando uma oração e a outra, tá? É estilístico isso, a pessoa... Tem gente que adora utilizar, né? Mas aí, quando ele aparece, aí é obrigatório o uso da vírgula, para mostrar que está havendo uma elipse verbal, porque o ponto e vírgula separou o verbo da outra oração, da oração seguinte, tá bem? Ai, volta lá, minha querida, nós não passamos para frente, não. Ainda está com pressa hoje, tá? Então, vamos lá. Sem querer, Essa desculpa. pergunta, essa pergunta foi bacana, ó. Se, por exemplo, eu tivesse colocado aqui, ó, o ponto e vírgula, se eu falasse assim, ó, Rui saiu pela porta da frente, ponto e vírgula. Então, eu estou marcando que é uma oração e vai ter uma outra. Então, se eu colocar o ponto e vírgula, logo a oração que vem, que vai proceder, ela vai estar separada do verbo saiu. O verbo saiu. Então, aí, no caso, eu vou utilizar a vírgula. Então, vai ficar assim: Rui saiu pela porta da frente, ponto e vírgula. E Marcos, vírgula, pela de trás. Porque aí a vírgula depois da palavra Marcos vai estar indicando a elipse do verbo. Saiu, tá bem? Vamos lá. Agora a gente pode ir para frente. Aposto. O aposto, tá, gente, olha lá, um termo, ele sempre cai, tá, nas provas de vestibular, de Enem. O povo que faz aí, as bancas que fazem as provas, eles adoram, né? E aí, é bacana vocês verem, né, que ele é utilizado, tá, com valor de substantivo, de pronomes, para especificar, tá? E ele é obrigatório vir entre vírgulas, tá? Ele sempre tem que vir entre vírgulas ou separado por vírgulas, tá? Então, assim, olha, Dom Pedro I, vírgula, imperador do Brasil, vírgula, teve um papel histórico importante. Então, vamos tirar a parte aí que está entre vírgulas e vamos falar da oração sem o aposto, tá? Então, vejamos. Dom Pedro I teve um papel histórico importante. Vocês viram que é como um acessório? É uma explicação. O aposto, ele vem assim, tipo, gente, deixa eu explicar, né? Deixa eu dar ênfase de quem que eu estou falando, tá? Sabe quando a gente vai fazer aquela fofoca, né? Não, fofoca não. Quando a gente vai contar alguma coisa assim da vida alheia, né? Utilizando aí um eufemismo, a gente pode falar assim, olha, fulana, vírgula, aquela menina lá, sabe? Do Telelê, vírgula, passou por ali ontem, aquela outra pessoa, entendeu? Então, o aposto, ele vem sempre nessa coisa assim de dar mais informações para o leitor, né, para quem está recebendo a mensagem, tá? Então, aí no caso, ó, a gente só não vai utilizar a vírgula quando o tipo de aposto é um nome próprio, né? E é usado para individualizar um termo.
Por exemplo, sou um grande admirador do escritor Machado de Assis, tá? Vocês viram que aqui não é um aposto. Eu estou explicando, estou individualizando. Do escritor Machado de Assis, tá? É um termo, assim, é um adjetivo dele próprio, né? Então, isso não é um aposto. Lembra lá dessa dica aí da fofoca, que você vai dar mais informações sobre quem está sendo dito, tá bom? Passa para frente, por favor, Deg. O vocativo, né? O vocativo também cai, viu? Eles adoram usar esse termo. O vocativo é assim, o termo da oração, que é quando a gente chama a pessoa, fala, né? Então, aqui, ó, a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente no WhatsApp, nas redes sociais, porque é o que mais se vê nos comentários da internet, né, que as pessoas falam umas com as outras e não utilizam a vírgula que é obrigatório no vocativo, tá? Então, assim, tem gente que coloca lá o nome da pessoa, ou fala com alguém e, por exemplo, quando você vai mandar um WhatsApp, né, aí você fala assim, amiga, né? Você vai falar assim, você vai falar, amiga, você está em casa hoje? Você está livre? Então, quando você fala assim, amiga, vírgula, tá? Por favor, tá bom? Você está falando lá com seu boy, aí você vai falar o quê? Amor, vírgula, você vai passar aqui em casa? Entendeu? Não esquece quando tem o vocativo que você está falando, chamando, né? Você tem que usar, ai meu Deus, né? Oh meu Deus, né? Então, quando você vai fazer uma oração também, né? Você fala, ai meu Deus, vírgula, tá? Sempre quando faz chamamento, a vírgula é obrigatória. Pode passar para mim, por favor, querida? Ó, não entendo. Oh, meu Deus, por que encontro tantas dificuldades na minha vida? Vocês prestaram atenção aí, ó, que o oh, meu Deus é um vocativo, tá? Não entendo por que encontro tantas dificuldades em minha vida. Oh, meu Deus. Então, sempre que houver um vocativo, seja no início, no meio, ele tem que ter vírgula, tá? E aí a gente vai para o polissindeto. Esse daí a gente já viu lá, né, acho que foi na primeira aula, que é uma figura de linguagem, né, e ele é marcado pelas repetições, né, e, e separar aí lembra lá daquelas conjunções que a gente falou, que são de alternância, né, é, termos repetitivos, repetidos, né? Então, a gente vai utilizar a vírgula. E aqui vocês vão ficar em dúvida, tá? Porque aí vocês vão falar assim, mas não tá errado? Quando uso E, não precisa da vírgula, use. Vocês vão me perguntar isso, ó. Olha só. Ele corria e pulava e dançava e gritava. Aí vocês vão falar assim, Rose, mas se tem vírgula, precisa do E? E se tem E, precisa da vírgula? Sim, é um polissindeto, é um uso obrigatório, tá? Por quê? Eu estou fazendo uma repetição, lembra lá que a gente tinha visto, né, de ideia, né, de aquela história do lenga-lenga, né, na figura de linguagem e tal. Então, a gente é obrigatório usar a vírgula, a não ser quando a gente está enumerando os termos. Aí não é, tá? Por exemplo,
Fui à lojinha e comprei lápis, vírgula, canetas, vírgula, borracha, vírgula, cola e tesoura, tá? Então, o "e" fica só lá pro último termo, certo? Aqui não, aqui nós estamos dando ênfase, lembra, né? Que a gente tem que florear a língua portuguesa, né? Já que existe, a gente tem que se debruçar, né, sobre essa língua maravilhosa. Então, a gente precisa colocar vírgula, tá? Você vai, ó, você vai ou para ou volta, né? Isso aqui eu tô vendo assim, tipo uma mãe brigando com a criança aí, com a mãe, com o filho, né? Ó, você vai ou para ou volta, né? Então, tipo, as mães que gostam dessa vírgula aí, né? Você vai parar, vírgula, ou eu vou aí, né? Essa é a parte das mães, essa vírgula. Nem você, nem eu, nem ninguém vai mudar o que já passou. Ai, que romântico. Olha só. Olha o nem, viu? Nem, tá vendo? É o tal do lenga-lenga. Nem dá tempo de vírgula. É, tem que correr, senão amanhã. Pode passar para mim, por favor, querida? Ó, vírgula com E, ou nem. Ou para. É, então vejamos. Ó, as conjunções e, ou e nem, não se deve usar vírgula a contudo, né? Então, ó, tem alguns casos específicos, tá? Em que o sinal de pontuação é necessário. Ah, olha lá, a vírgula com E. O polissindeto, que nós já vimos, né? Gritava, esbravejava, esperneava e batia, né? Não somente os familiares das vítimas se encontravam, ó, não somente os familiares das vítimas se encontraram debilitados emocionalmente. Tem vírgula? Se sim, onde que é? Então, vamos lá, Stephanie. Muito bem, a Stephanie no chat já está usando a vírgula direitinho. Ó. Professora, vírgula, pode me dizer se a seguinte frase, aí entre aspas, não somente os familiares das vítimas se encontraram debilitados emocionalmente. Vamos lá, primeiro, vamos encontrar primeiro o verbo, tá? Porque tem bastante coisas. Vamos lá. O verbo é o encontraram. Então, quem encontraram-se debilitados emocionalmente? Não somente os familiares das vítimas, né? Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, que é proibido, lembra lá, né? Tampouco separar do o sujeito do verbo não pode de maneira alguma. Então, vamos usar a vírgula aqui, ó. Não somente, vírgula. Os familiares das vítimas se encontraram debilitados emocionalmente. É só uma vírgula, tá bom? Porque esse não somente é um acessório aí, né? Porque eu estou querendo dizer que não só foram os familiares das vítimas, tá? Então, vai só a vírgula aqui depois do somente, tá bom? Vamos voltar aqui para a aula. Ok, beleza. Disse que ia falar poucas e boas para a sogra, e falou mesmo. Vocês viram? Em orações coordenadas com sujeitos diferentes, né?
Então, vamos lá. Mauro entrou pela sala e Paulo saiu pela cozinha. Tem a vírgula porque são duas orações. Lembra que a gente coordena as orações, né? E usa vírgula. E você deve estudar um pouco constantemente e não estudar 10 horas em um dia só. Vocês viram? Aqui ele também está fazendo a coordenação das duas orações, né? E aí, no caso, é um sujeito só. Vamos passar para o próximo? Vírgula com ou. Entenda o uso da vírgula com ou. Ou saímos, ou ficamos, ou paramos de reclamar. Então, esse daqui nós já vimos. Pode passar para mim, por favor? Eu coloquei bastante exemplos, né? Mas eu estou vendo que vocês já estão bem afiados. O presidente ou quem vier a sucedê-lo enfrentará muitos desafios no próximo mandato. Também é polissindeto aí, né? Tá usando o ou e tem que estar entre vírgulas. Aqui a gente vai separar orações coordenativas, sindéticas alternativas, que também é a mesma coisa que nós estamos falando. Fale agora, vírgula, ou cale-se para sempre. Pode passar para mim, por favor, querida. Outro tipo de polissindeto, né, com nem Maria, nem João, nem Rui vão conseguir resolver essa questão, né? E aí, ó, para dar realce a uma ideia, ele não obedeceu à ordem, nem deveria, né? Então, assim, aqui eu estou dando um realce a ideia de que eu concordei com o sujeito aí da oração, tá? Pode passar para mim, por favor? Ah, sim. A conjunção explicativa, né? Essa daqui é obrigatória, e todas as vezes que a gente vai fazer uma explicação, utilizando uma conjunção explicativa, a gente também tem que usar a vírgula. Então, vejamos. Não fui à reunião, vírgula, porque estava doente. Tá? Então, assim, não fui à reunião uma vez que estava doente. Sempre vai ter que, quando eu utilizar uma conjunção explicativa, eu tenho que utilizar a vírgula, tá bom? Pode passar para nós, por favor, querida? Ó, as conjunções adversativas, lembra lá que a gente já viu na tabelinha, né? Que são aquelas que indicam a contrariedade e oposição. Geralmente, essa daí a gente vai utilizar bastante, né? No desenvolvimento da redação, quando a gente formula, né? Os argumentos, né? Então, nós vamos usar aí a conjunção adversativa. Você deveria ter feito suas tarefas, mas decidiu ficar brincando. Olha só, vírgula, tá? A conjunção adversativa é a palavra mais. Pode passar para nós, por favor, Guimar? A conjunção conclusiva, tá? Aí aqui nós já vimos, tá? Esse adendo das conjunções, a tabelinha a gente já viu. Ó, estudei bastante, por isso fui aprovado. Eu estudei bastante, logo fui aprovado. Vocês viram que, ó, por isso, né, a vírgula vem antes. Logo, a vírgula vem antes, tá? Não se esqueçam, sempre tem que haver essa vírgula antes, tá? Porque ela é o uso obrigatório. Essas daqui são as conjunções subordinativas adverbiais, tá? As causais, né, que elas vão dar a causa, porque, visto que, como, já que. Vocês viram que o como a gente usa bastante, né? E o como aí, a palavra como é uma conjunção subordinativa, adverbial, de causa.
tá? Aí tem as comparativas, como, que, quanto mais, quanto menos, do que. As concessivas, embora, ainda que, se bem que, tem gente que adora, né, falar essa, né? Se bem que, eu estava pensando em comprar um tênis novo, se bem que não vai sobrar dinheiro. Esqueci. Vamos lá. Concessivas, né? A gente está na concessão e permissão. Embora, ainda que, se bem que, mesmo, as condicionais de condição, se, né? Se, caso, contanto que, desde que, a menos que, as conformativas, tá? E de consequência, né? Consecutivas, conforme. Esse conforme fica bonito no texto, hein? Na redação, hein? Segundo, tá? Por exemplo, quando for fazer alguma citação lá, né? Vai usar o segundo, né? Conforme. Tal que, tanto que, tão que, de modo que. As finais, né? Que são de finalidade, para que, a fim de que, com a finalidade de, à medida, à proporção que, temporais de tempo, né? Quando, antes que, desde que, logo que, depois que. Então, ó, prestem bem atenção, porque geralmente nas provas, eles perguntam qual a função do que, tá? Nas orações. E aí vocês já estão ligados, ó, que o que ele está sempre presente aqui nas conjunções, tá? Adverbiais, tá? Então, ele vai estar sempre se relacionando com algum complemento aí adverbial, tá bom? Pode passar para nós, por favor, Guimar? Ah lá, o pois e o porquê. E o porquê é junto, tá vendo? Porque esse porquê junto é de explicação, tá? Então, todas as vezes que a gente vai responder, vai explicar, a gente sempre vai usar esse porquê juntos sem acento, tudo bem? Aí aqui a gente tem umas regras específicas, né? Que o uso da vírgula aqui no caso, ele é sempre específica no sentido do uso do porquê, tá, gente? Mas o pois, geralmente, ele tem que vir precedido de vírgula. Então, veja só, esse daí, ó, a regra é clara, tá? É básica. Vamos lá. O porquê separado e sem acento. A gente vai utilizá-lo em perguntas diretas e indiretas, tá? A pergunta direta, a gente utiliza ele sempre no início de oração, tudo bem? Então, vejamos. Por que o português é tão difícil? Né? Então, a pergunta direta, geralmente também no final a gente coloca o sinal de interrogação, tá? Por isso que ela já fala que é direta, né? Que você bate o olho e você sabe que é uma pergunta. Logo mais, aí nós podemos verificar, ó, o porquê, é o mesmo porquê, só que ele está numa situação de pergunta indireta, ó. Gostaria de saber por que é tão difícil, tá? Então, porquê separado e sem acento. Aí, agora nós vamos falar do porquê separado e com acento, tá? Então, ele sempre vem, assim, final de pergunta, né? E ele é substituído aí pela a por essa locução aí, ó, por qual razão, né? Pessoal, vamos participar aí, tá? Não fez a lição de casa, por quê? Essa pergunta aí, nossa, a gente ouviu bastante, né?
ela vem com, quando a pessoa usa esse porquê no final, é até emblemático, né? A pessoa já sabe que vai vir, que vai dar uma treta, ó. Então, esse porquê, ele é forte, ele vem lá, né, questionando no final. E por isso que ele tem um acentinho, tá? Aí a gente vê lá o porquê junto e sem acento. Esse daí é uma conjunção, tá? Poderia também, minha querida, tá? Não fez a lição por quê? Não fez a lição de casa por quê? Caberia uma vírgula? É facultativa, tá? Não fez a lição de casa, vírgula, por quê? Né? Então, sim, tá? Porque aí a gente tem aí caberia sim, uma elipse verbal, né? Aí a vírgula caberia. Ó, não fez a lição de casa, vírgula, não fez por quê, né? Então, a vírgula cabe sim também. Agora, a conjunção explicativa, ele sempre vai. Vocês lembrem sempre dessa outra conjunção o pois, tá? Então, você vai responder qualquer coisa, e aí, quando couber o pois, você sempre utiliza esse raciocínio. Coube o pois é porque junto e sem acento, tá bom? Então, assim, ó, tomei toda a água porque estava calor. Eu estou explicando, né? Porque foi que eu tomei a água. Então, posso trocar pela palavra pois, pela outra conjunção? Se der certo, é porque junto sem acento. Então, ó, tomei toda a água, pois estava calor. Então, você vai saber que esse porquê é junto e sem acento. Aí, agora, nós temos o último, tá? Que esse é um porquê junto e com acento. Esse daí, ele é um substantivo, tá? Ele é um motivo, ele explica um motivo, e ele sempre vem precedido do artigo, tá? O porquê, os porquês, tá? Então, como ele é substantivo, ele flexiona. Então, a gente pode usá-lo também no plural, tá bem? Ó, você poderia me explicar o porquê de ter faltado? Então, vocês verifiquem que sempre que você pensar no motivo, olha só, eu posso trocar esse porquê pela palavra motivo, tá? Então, ele é junto e com acento. Você poderia me explicar o motivo de ter faltado? E se você tiver em dúvida, você aí nem usa o porquê. Se tiver em dúvida, você já usa a palavra motivo, tá? Porque se for para errar, então substitui, tá bom? Isso fica a dica também lá no dia da prova na redação. Ah, eu quero usar essa palavra. Ah, mas não sei se é com C cedilha, se é com dois S. Ah, não sei o quê. Não, troca, meu filho. Português tem bilhões de palavras. Então, troca por outra, um sinônimo, tá bom? Na dúvida em errar, colocar um erro ortográfico na palavra, troca a palavra, tá? E aqui se você substituir a palavra motivo, você já sabe que o porquê é junto e com acentinho, tá bom? Na dúvida da palavra, troque por um sinônimo e não escreva a palavra na dúvida para não errar, tá? Porque o erro ortográfico, ele, ele diminui muito a nota, né? Agora vamos lá para o nosso porquê. A gente tinha parado lá no porquê, isso. Ah,
Isso. Não, aqui já foi, amor. 15, 16, 15, já foi. Sim, agora os 7 pecados capitais do uso da vírgula. É uma piada, né, gente? Mas assim, por que que a gente já vem falando aí ao longo da aula, né? Mas aqui está enumerado, os pecados, né? Não pode de jeito nenhum, é proibido, tá? Utilizar, né? Errar, né? Não utilizar a vírgula, né? Então, ó, quando não utilizar a vírgula? Então, tem os pecados aí que eu espero que vocês não cometam. A gente não pode separar o sujeito do verbo. Lembra aquela regrinha, né? Veja só. Aquela regrinha que eu tinha falado para vocês no início, da gente estar sempre fazendo a análise, né? Para a gente saber onde está o verbo e onde está o sujeito. É só perguntar para o verbo que ele te dá o sujeito. Então, quando você pergunta e aí você constata, você vai saber que não vai utilizar a vírgula, ok? Então, a gente tem lá um exemplo. Mauro saiu hoje pela manhã. Tá errado. Por quê? Nessa oração, vamos perguntar para o verbo. Quem saiu hoje pela manhã? O Mauro. Olha lá, Mauro que saiu. Não pode separar, tá? Pode passar para nós, por favor, querida? Então, esse daqui, eu quero ver aqui maior. Já dá para botar. Aqui eu peguei essa imagem que eu achei bem resumida sobre os pecados, né? Então, assim, primeiro, separar sujeito do verbo, primeiro pecado. O segundo, separar nome de complemento nominal. Então, vejamos lá. Nada tenho a comentar relativamente a isso. Então, ó, nada tenho a comentar relativamente a isso. A isso aqui, essa vírgula está errada. Por quê? Nada tenho a comentar relativamente a isso. É uma oração, um período só, sem vírgula. Terceiro, separar verbo de objeto direto. Então, de novo, nós vamos fazer lá a análise da frase. Assisto. Não. Paulo vendia, vírgula, carros. Então, vamos fazer a análise dessa oração. Quem vendia carros? Paulo. Então, logo, o sujeito é Paulo. O restante é predicado, tá? E aí, esse verbo vendia, né? É um verbo direto. Aí eu tenho o quê? Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Vendia carros. Eu estou separando o objeto do verbo. Não pode, tá? Então, o correto é Paulo vendia carros sem vírgula. Então, não vão querer, depois dessa aula, começar a colocar vírgula em tudo, tá? Presta atenção, não vão pecar. Vamos lá para o 5. Separar nome do adjunto adnominal, tá? Então, ele lá. Ele morava em uma casa de pedra. Ele morava em uma casa de pedra. Vamos lá, vamos fazer análise sintática dessa oração aí. Pergunta para o verbo, ele te dá o sujeito, e aí a gente já sabe que após o verbo tudo é complemento, né? Então, quem morava em uma casa de pedras? De pedra? Ele.
sujeito simples. Morava em uma casa de pedra é predicado, verbal. Morava em uma casa, onde, né? Aí, no caso, objeto indireto, porque a gente está vendo uma preposição em uma casa, né? E o atributo, né, o adjunto adnominal que está dando qualidade na casa, está separado por uma vírgula, está errado. Em uma casa de pedra, não tem vírgula. Isso é um pecado. Vamos para o sexto. Separar a oração principal da oração adjetiva restritiva. Aqueles que pegaram financiamento devem economizar para poder pagá-lo. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos observar o seguinte, ó, que a vírgula está separando a oração principal da oração adjetiva restritiva. Então, assim, qual que é a oração principal? Vamos, como essa oração, ela é simples, né? São 2 períodos. Desculpa, gente, que o meu celular fica né? Tem que tirar isso daí, dessas notificações, desculpem. Vamos lá. Separar a oração principal. Vamos procurar qual é a oração principal? Primeiro, a gente identifica onde está o verbo. Né? Pegaram. Então, ó, pegaram. Quem pegaram financiamento, quem pegaram financiamento? Esse aí, ó, esse sujeito, nós não falamos dele hoje ainda. Geralmente, aqui, nessa oração principal, o sujeito que nós estamos vendo é um sujeito indeterminado, né? Mas, o que acontece? Nós vamos ter uma oração adjetiva restritiva. Então, ele vai identificar quem que é o sujeito na outra oração. Então, são 2 orações, tá? Uma complementando a outra. Então, assim, quem pegaram. Gente, quando nós falamos sobre sujeito indeterminado, a flexão do verbo, ela vai estar sempre no plural, né? E vai ser indeterminado porque a gente está falando deles ou delas, mas ninguém sabe quem é, entendeu? Por exemplo, quando a gente apronta ou quer falar alguma coisa e não quer assumir, a gente usa o sujeito indeterminado, tá? Geralmente no trabalho. No trabalho, o sujeito indeterminado é frequente. As pessoas falam assim, usaram o banheiro e não deram descarga. Porque é um ambiente que tem muita gente, né? Aí fica a acusação, o sujeito indeterminado, né? Para fazer essa observação aí e não falar o nome. Então, por exemplo, pegaram o celular que estava sobre a mesa. Pegaram. Quem pegaram? Sujeito indeterminado. Eles ou elas e ninguém sabe, tá? Aí, no caso aqui, ó, pegaram o financiamento, esse daí é a oração principal, tá? Pegaram financiamento. Devem economizar para poder pagá-lo. Então,
esse aqueles aí, ó, ele tá dando adjetivo, porque eu estou restringindo. Esse sujeito indeterminado, ele foi restrito a aqueles, tá? Então, essa vírgula está errada. E o último pecado, separar a oração principal da oração substantiva, exceto a opositiva, com função de aposto, tá? Então, quando eu falo de apositiva, eu estou falando do aposto, que nós já vimos aqui. E vamos identificar a oração principal desse exemplo aí, ó. Todos querem que o Brasil saia da crise, né? A vírgula está separando a oração principal, né? Todos querem. A vírgula está no querem aí, né? Não, ela não tem vírgula. Todos querem que o Brasil saia da crise, tá? Então, esses são os 7 pecados capitais, né? Que a gente poderia aprofundar mais, mas não vai dar. Vamos passar para frente, que eu quero ainda dar um desafio para vocês aqui na aula, tá? Márcio chegou ao restaurante na hora combinada. Quem chegou ao restaurante na hora combinada? Né? Então, eu estou separando o objeto indireto, né? Porque, ó, Márcio chegou. Ele chegou onde? O complemento do verbo é ao restaurante na hora combinada. Então, não pode ficar separado por vírgula. Passa para nós, por favor, Dagmar. Agora vamos. Tem alguém aí? Vamos fazer um desafio? Hã? Agora que vocês viram todas essas regras, vocês estão afiados, né? Vamos lá? Ó. Se você fosse o padeiro, como ficaria o emprego das vírgulas? E se você fosse o sobrinho? Então, eu vou contar uma história aí. Um homem rico estava muito mal, estava precisando já no leito de morte, né? E aí ainda deu tempo, né, dele dar o último suspiro, pediu a caneta e o papel, né, porque ele não havia feito o testamento, né? Então ele escreveu assim, ó: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele não teve tempo de pôr as... E aí ficou incógnita para a família, para todo mundo, né? E lembra lá que eu falei para vocês que, né, a vírgula ajuda, né? E aqui vocês vão ver que a vírgula ajuda e ajuda mesmo, tá? Eu quero saber de vocês aí, né? Se você fosse... primeiro vamos começar pelo começo, tá? Se você fosse o sobrinho desse senhor aí, desse senhorzinho que morreu, se você fosse o sobrinho dele, né? Ele fosse seu tio, onde que você iria colocar a vírgula para você ser privilegiado, né? De não ter dado tempo dele colocar a vírgula no texto. O que vocês acham? Vamos lá. Deixe os meus bens... Não, eu quero ver no chat. Eu vou ver no chat. Eu quero ver vocês escrevendo. Ó, a situação é a seguinte. Você é o sobrinho. Você é o sobrinho agora. Ou a sobrinha, tá? Você vai ter que colocar a vírgula para se privilegiar aí da grana, né? Porque ele é rico, ele era rico, então ele vai deixar muito dinheiro. Vamos lá. Deixa eu ver se já tem pessoas aqui. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho.
Ah, Stephanie, você é o sobrinho. A gente está vendo aí a situação do sobrinho. Do sobrinho. Como que vai ficar a vírgula? Deixo meus bens. Se você coloca a vírgula aqui assim, ó, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Então, aí, você sendo o sobrinho, na situação que a gente colocou, você não vai ganhar nada. Quem vai ganhar é a irmã dele, que é, no caso, a irmã do senhor que faleceu. Vai ter que melhorar. Vamos, Guimar, vamos para a resposta? Vamos ver o valor da vírgula? Então, vamos lá para os resultados. Ó. Vejam só como que a vírgula faz diferença, né, gente? Hã? A irmã, ela já coloca a vírgula lá no início e dane-se os outros, né? Então, ela já ficou com tudo, ó. Deixo meus bens à minha irmã. Então, assim, ela deixou a oração completa, né? Aí o que vier, todo mundo vai perder, ó. Tanto faz colocar. Para ela ter colocado essa vírgula, né? Ó, deixo meus bens à minha irmã. Então a irmã, ela vai ganhar toda a herança. Nada ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Ela vai ficar com tudo sozinha, tá? Aí o sobrinho, veja só, sobrinho já esperto. Ele vai usar o quê? Lembra lá, gente? Né? Ele vai usar a vírgula muito bem. Nessa hora faz a diferença o português. Ele vai separar, né, a oração principal para dar o sentido para que ele receba. Então, veja só, deixo meus bens, vírgula, a minha irmã nada, ao meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, aqui, no segundo caso, a vírgula auxiliou o sobrinho a ficar com toda a herança, tá? Aí nós vamos lá para o terceiro caso. Coitado do padeiro, meu, que luta. Até agora, hein? Foi vender fiado para o homem, ó, se ferrou, a família. O padeiro já utiliza também a vírgula. Deixo meus bens, vírgula, a minha irmã nada, ao meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro e nada dos pobres. Coitado dos pobres. Todo mundo puxando a sardinha para si, né? Vamos lá, os pobres agora. Como que os pobres vão poder receber ficar com toda a herança? Deixe os meus bens, vírgula, a minha irmã nada, ao meu sobrinho jamais, será paga a conta do padeiro nada, dou aos pobres. Vocês viram? Eu gosto muito desse exercício aí, porque uma vírgula muda tudo, né? Bom, agora boa sorte para vocês, gente. Espero ter contribuído, né? Acredito que vocês, pelo que vocês manifestaram aqui no chat, nas aulas, o que cair desse conteúdo do cursinho, vocês vão acertar, porque estão prestando atenção e participando, né? Já esse hábito que vocês tomaram de estar
compromisso de estar comparecendo às aulas, né? A gente já vai mudando e, assim, vai refrescando o cérebro, a mente, né? Essa prática de estar lendo e escrevendo também, essas habilidades, elas vão ajudar vocês na hora de fazer a prova, de estar interpretando, de se manter calmo, né? Porque não adianta, tá? Ficar muito nervoso. Eu recomendo aí a vocês levarem um tabletinho de chocolate, sabe? Que para mim sempre deu muito certo. Eu costumo sempre dar minhas receitas para as pessoas. Pega, leva um tabletinho de chocolate. Aí, por exemplo, eu completei, fiz 10 questões. Pega um tabletinho de chocolate e se presenteie, porque o cérebro, tá? Ele, quer dizer, o ser humano, né? O ser humano adora uma recompensa, um agrado, um mimo. E aí, o que acontece? Você se dá de presente esse pedacinho de chocolate, e o chocolate, ele é, assim, um ativador, tá? Dos neurônios. Então, quebra a dieta e faça isso que vai dar certo. Tá bom, gente? Bom, eu fico por aqui, agradeço muito a atenção, tá? Eu peço desculpas aí por alguns problemas técnicos, né? E boa sorte. Nós estamos, ó, todo mundo na expectativa que nós possamos fazer uma divulgação, assim, na cidade de São Paulo, de quantos alunos do cursinho foram aprovados, né, Tiesa? Obrigada, Degmar, a toda a equipe, tá? Essa é a minha última aula e vamos ficar aí, ó, tá? Na conexão. Beijo e boa noite. Boa noite, Rose. Nós é que agradecemos aí o seu tempo, o seu voluntariado. Foi muito boa a aula, apesar dos contratempos que fazem parte, mas a gente está muito agradecido. E também gostaríamos de agradecer aqui aos alunos que estão aqui com a gente, mais uma noite. Tá liberada a câmera de vocês, vamos todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto, mesmo porque a gente precisa registrar quais de vocês a gente vai aqui dar um abraço pessoalmente no polo, né, gente? Nós vamos fazer aqui a nossa aula inaugural com todos vocês. Vai ser uma alegria muito grande recebê-los. Então, todo mundo aí, por gentileza, abram os microfones, as câmeras, desculpa, o microfone não, senão a gente não consegue, não consegue nem falar, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, a gente recebeu todo o feedback de vocês, o carinho, nos comentários, nas listas de presença. É muito importante essa interação entre a gente, né? Só assim a gente consegue se organizar melhor, consegue perceber como que vocês estão se sentindo em relação a tudo isso. E é um prazer gigantesco estar aqui, pelo menos uma vez por semana eu estive com vocês, a equipe esteve com vocês, né? E aí a gente passou um tempinho juntos. Com certeza passaremos muito tempo juntos, né? Vamos nos comunicar e depois vocês, por favor, coloquem lá nas redes sociais que vocês fizeram o cursinho com o grupo de Unipolos, que vocês passaram no vestibular, divulguem, façam propaganda, que a gente quer achar vocês. É muito importante aí a gente saber o quanto a gente contribuiu com os alunos nesse preparo tão exaustivo, né, gente? A gente sabe que não é fácil, mas vocês já são mais do que vitoriosos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui mais essa noite. Me despedindo, né? Amanhã a gente tem uma outra aula com um perfil completamente diferente, mas a gente vai se encontrar aqui virtualmente com esse objetivo pela última vez. Conto com todos vocês aqui amanhã. Então, nós da equipe Unipolos estamos honrados com a presença de vocês e amanhã nós vamos estar todos aqui presentes para acompanhar vocês nessa última aula antes da grande,
prova, né, gente? Eu sei que vocês estão super preparados e vão se dar super bem. Então, bora lá tirar, todo mundo dá um sorrisão aí que a gente vai printar a tela para guardar. Tiesa, printa aí para nós. Vamos mudando as galerias aí para ficar diferente e vamos ter aí o registro desses alunos vitoriosos, que a gente já considera vocês mais que vitoriosos. Estão aqui com a gente tanto tempo, né? Então, estamos aqui acompanhando. Nós vamos guardar esses rostinhos aqui para a gente comemorar juntos depois. Tudo printado? Beleza. Gente, uma ótima noite, um ótimo descanso. Relaxem agora. Façam esse último exercício que a Rose vai colocar lá no grupo de divulgação. E depois tenta relaxar. Porque agora o que tinha que estudar já estudou, né, gente? Agora é se preparar emocionalmente, porque às vezes a questão emocional prejudica o desenvolvimento de vocês. Então, já estudaram, estão estudando aí há bastante tempo, está tudo certinho. Agora é relaxar e se preparar para a prova no dia 28. Só não pode perder o horário. Coloca aí vários celulares para despertar, calculem o tempo certinho que vai dar tudo certo. Estamos torcendo por vocês, trabalhando por vocês e vai ficar tudo bem. Obrigada à equipe que está aqui com a gente hoje. Obrigado pelos secretários acadêmicos que também estão conosco. Essa equipe é nota 1000. Sou muito honrada e muito grata por trabalhar com uma equipe tão bacana. Pessoal, a aula que estava faltando de português, a primeira aula com relação à professora Maricel, já está lá no canal no YouTube, tá? Eficiente, Tiesa já colocou lá, olha, a Tiesa está aqui com a gente, também é coordenadora, deu um tchauzinho aí para nós, tá lá, ela já colocou lá, estava faltando essa aula, nós percebemos, e foi tomada as providências e já está tudo certo. Rose, um super beijo, muito obrigada pela sua parceria de sempre. Os alunos estão realmente muito agradecidos pela sua aula, contribuiu imensamente. Olha aí, ó, esse retorno não tem preço, né, Rose? A gente faz com o maior prazer do mundo. Super beijo, gente. Não, Bom descanso para todos. Pode falar, Rose. Quero vê-los aqui. Projetem-se daqui 5 anos, hein? Onde vocês estarão? Respira fundo e vão. Beijo. Olha a Eleisa aí, que está sempre com a gente também, né, Eleisa? Muito obrigada pela parceria. Estamos junto aí. Muito obrigada, viu, gente? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? E chame todo mundo para essa aula, que ela é muito importante. Com certeza vai ajudar muito nessa reta final. Tchau, tchau.